E aí, os torcedores aqui pediam Luiz Castro no chat nos últimos dias, muitos torcedores colocando aqui, né? E aí a gente está trazendo que ele ficou livre no mercado, mas eu conversei com uma fonte ligada à diretoria e falei, olha, e com esse momento difícil, maus resultados aí do Tite no Brasileiro, alguma chance do Tite ser substituído se houver uma eliminação, bater na madeira aqui, uma eliminação na Copa do Brasil ou na Copa Libertadores? A Copa do Brasil já passou. Aí a pessoa me falou, não, nem é cogitado, o Tite vai até o final do ano. Tite continua. Tite continua até o final do ano, tá? Então, a decisão do Flamengo é essa, o trabalho do Tite continua e não vão aceitar pressão. O trabalho do Tite continua até o final da temporada e aí será reavaliado tudo, mas a tendência é que o Flamengo siga com o Tite, tá? Ah, mas e o Felipe Luiz? Já que não vão trazer o Luiz Castro, pode botar o Felipe Luiz. O Flamengo não quer atropelar o processo do Felipe Luiz, não quer jogar pressão para cima do trabalho do Felipe Luiz, tá? Então o Flamengo entende que trocar treinador agora, e eu falei isso aqui que não aconteceria, não acredito nessa troca de treinador. Se tem que cobrar também resultado, tem que cobrar de jogador também, tem que cobrar dirigente que também acaba que contratou tal, mas tem uma série de situações que acontecem erradas também aí, né? E a gente tem que cobrar o lado certo da história. Aí muita gente falou do departamento médico, mas muitos desses problemas aí, principalmente os mais graves de cirurgia, foram trauma. Tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Não vão demitir, vão esperar perder tudo. Cara, aí é um ponto de vista, né? Eles entendem que trocar agora também não é a melhor alternativa. Você pegar trocar, tirar um técnico agora faltando semifinal e final de Copa do Brasil, possível, né? E quartas de final de Copa Libertadores, você trocar todo um trabalho, né, nesse momento. Agora, que realmente o time melhorou até um pouco nas últimas duas partidas, mas que o time em alguns jogos é um bando e que as substituições são mal feitas e que realmente tem muitos problemas no Flamengo, isso aí não há dúvida. Melhorou um pouquinho, né, a questão da defesa nos últimos jogos, mas já tomou um gol de bola aérea, né, agora de novo. Então fica aí o alerta ligado, né? Olha, João Paulo Toches Corrêa. Luiz Castro foi líder pelo Botafogo, ganhando na Bacia das Almas, tomando sufoco todo jogo. O goleiro deles que fazia milagres. Não dá certo no Mengão. Vojvoda muito mais a cara do Flamengo. Concordo. Falei do Vojvoda aqui. O meu técnico favorito, se o Tite saísse, era Vojvoda. Mas a diretoria do Flamengo já bateu o martelo. O Tite não sai, tá? O Tite não sai. Trazer aqui, então, a questão do Michael, né? Que a gente já tinha trazido, agora foi confirmado. Michael surpreende, está no Gávea News aqui, e pode voltar antes do prazo previsto pelo Flamengo. Tá? Então, um dos recentes reforços foi o retorno do Michael, e, contudo, o atacante se lesionou na sua... não foi, na verdade, na sua reestreia, né? Foi no segundo jogo que ele fez, né? E aí, o jogador aí está se recuperando, tem se esforçado muito aí para se recuperar e estar novamente à disposição. A informação que chega é que a volta dele é vista como crucial para o Flamengo, principalmente diante das recentes lesões aí com os pontas e tudo mais. Cebolinha, o Luiz Araújo agora, que pode demorar de 1 a 2 meses para voltar, né? Então, o Flamengo tem essa necessidade aí de recuperar o Michael, né? Então, o Departamento Médico do Flamengo está dedicando um esforço intensivo ao tratamento do Michael, que tem realizado sessões de fisioterapia em 2 turnos diários. Com isso, a expectativa é que o retorno do atacante ocorra antes do prazo estimado pelos médicos, com a meta de que ele volte no início do próximo mês. Tá? Então, início de outubro, tá? O retorno do Michael. Daqui a 15 dias pode jogar semifinal de Copa do Brasil. Tá? Não vai jogar a Libertadores porque não foi inscrito. Tinha que trocar 3 jogadores. Trocaria para a semifinal. Paparazzo, por que eu defendo o Tite? Não defendo não, cara. Não defendo não. Eu só falei que eu tô trazendo a informação que a diretoria não vai trocar agora. E eu falei que trocar agora realmente eu acho loucura.
no final do trabalho, no final do ano. Espera agora, demoraram demais, era para ter trocado no meio. Junho, julho, percebeu que não estava legal, era para ter trocado. É isso que eu falo. Passou do ponto de corte. Já ouviu falar isso, ponto de corte? Não adianta eu ficar aqui batendo. Eu fui contra a vinda dele. Quarta opção no Flamengo, Gabigol esmorece em campo e apresenta piores estatísticas entre os atacantes. Com apenas um toque na bola em 12 minutos contra o Vasco, o camisa 99 se apresenta longe de sua função mais efetiva. Tá vendo? Eu concordo com isso, mas ele quis a camisa 10, ele quis jogar nessa posição. Gabigol saiu do banco para selar a histórica goleada do Flamengo sobre o Vasco, 6-1 em junho, né? E ofereceu à torcida alguma lembrança do ídolo de grandes jogos, mas, né, não passou disso. Olha só, então o Gabigol tem números aí inacreditáveis. Gabigol atuou 18 partidas, Carlinhos 14, né? E as mesmas participações em gols, 2 gols e 1 assistência, os dois. Só que o Gabigol tem mais jogos que o Carlinhos, tá pior do que ele, tá? Que situação, né, dos atacantes do Flamengo. Tanto do Gabigol quanto do Carlinhos, né? Produtividade baixíssima dos dois aí. Infelizmente a gente vê o Flamengo, né, um clube com um potencial tão grande, com a receita tão alta, com salários tão altos, jogadores aí contratados a peso de ouro. Você vê o Flamengo desse jeito é surreal, né? Então, a gente tem aí, falando do Gabigol, saiu no Antenados no Futebol e também no jornal O Dia, que a Leila surpreende, o Palmeiras pode fechar com o Gabigol, tá? O atacante já havia sido especulado no Palmeiras, inclusive foi sugerido que ele já teria assinado pré-contrato, o que não teria acontecido, mas muita especulação de Gabigol no Palmeiras e mais uma vez ele virou assunto por lá, está aí a um passo de definir seu futuro, final do ano. Eu já falei que muitos clubes que eram cogitados já desistiram do jogador, nem tentaram, né? Essa fase que ele atravessa afasta os clubes, mas aí, se o acordo não aconteceu na última janela, pode aí acontecer muito em breve. De acordo com o Fabrício Lopes no jornal O Dia, a tendência é que Gabriel Barbosa assine um pré-contrato com o Palmeiras. Eu não acredito, viu, Fabrício? Eu acho que se assinar, vai assinar o contrato depois que acabar o vínculo dele com o Flamengo. O vínculo dele encerrou com o Flamengo, aí ele vai lá, para não se queimar, ele vai lá e assina depois. O Flamengo não me quer mais, ele assina depois. Eu não estou acreditando muito nessa questão de pré-contrato, não. Mas se acontecer, né, os créditos estão dados aí, mas eu, sinceramente, não acredito em pré-contrato. Olha, o Sebastião Santos, posso estar errado, espero estar errado, mas não ganharemos nada esse ano novamente. Com esse técnico, infelizmente, mais um ano não ganharemos. Ganhamos Carioquinha, né? Título é título, não deixa de ser. Tanto é que a gente queria muito, naquele ano do centenário, no centenário que a gente perdeu, né? Aquela palhaçada, ficamos num ano terrível, na verdade. Todo mundo queria um carioca naquele ano, para dizer que foi campeão no centenário, né? Teve gente que comemorou até a Taça Guanabara em cima do Botafogo para dizer que ganhou o título no ano do centenário. Mas carioca, por mais que a gente falasse naquela época que também era um campeonato mais tradicional, né? Carioca a gente não pode contabilizar. Mas apenas contando como estadual, o Flamengo já ganhou. Agora, título importante, eu acho que o Flamengo vai conquistar alguma coisa. Eu acredito muito na Copa do Brasil, né? Libertadores eu acho dificílima, vamos ver o que vai acontecer. E o brasileiro também, né? A gente vê que está ficando cada vez mais difícil. E aí o Palmeiras, né, segundo o jornal O Dia, também outros veículos, chega aí com possibilidade novamente de contratar o Gabigol, tá? Candidatos a diretor esportivo do Flamengo, a gente precisa urgentemente depois identificar também treinadores que possam vir já a partir de janeiro para o clube, provavelmente ou quase certamente europeus, é o que a gente vai buscar, porque em julho tem Copa do Mundo da FIFA. A gente tem que preparar um time competitivo para disputar lá, acho que é junho ou julho. Começa 15 de junho, dia do meu aniversário. Dia do seu aniversário. Então vamos fazer uma grande festa lá do seu aniversário lá nos Estados Unidos. Bom, hein? Vou cobrar, hein? Então a gente precisa já, essa mudança do modelo de gestão do futebol, né? Precisamos ver isso, precisamos ver o elenco, que elenco a gente vai precisar
preparar, como a gente vai preparar esse elenco para a gente poder ter um time competitivo. Né? Esse negócio, porque só tem um time europeu, é impossível ganhar. Impossível para o Flamengo não existe. Então nós vamos ter também, rapidamente, essa parte do futebol. Então eu diria que são as duas grandes urgências logo no início, o estádio e a mudança do comando do futebol. O resto a gente... Você tem algum nome, não? De futebol, algum que você possa falar? O Leonardo seria um desses? Não, Leonardo, eu converso com o Leonardo há muitos anos. Você falou do Diego Ribas em algum outro podcast? Não, eu falei, o Diego eu já vou chegar. O Leonardo, eu converso bastante, mas o Leonardo vai ser a pessoa que vai me dar aí 3 nomes para conversar. Eu vou pedir para ele ainda, ele não quer se envolver, ele está com a vida dele feita lá na Europa, então não tem assim... Pô, mas só dele te ajudar, ele vai, isso né? ele vai me ajudar, assim com o Leonardo. Eu quero conversar com outras pessoas, como o Edu Gaspar, enfim, quero visitar alguns clubes na Europa até para poder entender também a própria organização do futebol deles. Isso vai ser agora antes da própria eleição, tá? Então são esses pontos que a gente tem que trabalhar. Já ganhou a eleição, vamos trabalhar antes da eleição, né? Já montar toda a estrutura com as pessoas e a gente ganhando a eleição já entrar em campo rapidamente. E qual é o tipo de treinador que você gosta? Tite. Não, tipo... Você fala do Tite, eu lembro eu falando: você nunca vai treinar o Flamengo, Nunca vai treinar, virou meme. Pô, mas eu tava certo. Não, o treinador que eu gosto é um treinador que tem estilo pra frente, jogando pra cima do adversário, pressionando, como era o nosso querido e saudoso Jorge Jesus, né? É isso que a gente tem que procurar. A gente tem que definir. Quem vai procurar também depois é o diretor esportivo. Ele que vai identificar, junto com o scout, etc e tal, vai buscar lá os treinadores e vai dizer: olha, identifiquei esses 3 treinadores, para mim na prioridade esse daqui, a gente vai analisar, ok, pode ir lá tentar contratá-lo. É assim que a coisa tem que funcionar. Mas você entende que tem que ser um treinador que tenha as características do Flamengo? Óbvio. De ir para cima, que não tem essa de retranca, de... Não tenha dúvida, tem que ser um treinador assim. O diretor esportivo vai ser determinado a contratar um treinador com essas características. Não tem outra alternativa, né? E ele vai ter um orçamento. A gente vai dizer para ele: olha só, seu fulano, a gente quer disputar 3 competições no ano. Óbvio, Carioca é um pré-treino lá, é um treino, mas você tem a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Qual orçamento você precisa, quantos jogadores? Ele vai dizer: preciso de tantos milhões, tantos jogadores. A gente vai dizer: podemos dar ou não podemos, mas vamos poder dar, está aqui o dinheiro, agora eu quero que você contrate um treinador, né? E junto com ele monte a equipe, um elenco equilibrado e com as características de jogo que a gente quer. Não adianta eu querer ter a característica de jogo para frente, pressionando o adversário, e ter um elenco com as características mais de jogar no contra-ataque. Então você vai ter que provavelmente fazer alguma reformulação no elenco, sair algumas peças, trazer outras peças, para a gente poder ter jogadores que pratiquem o estilo de jogo que a gente quer. 2, 1, bora. Primeiramente, Paparazzi, eu não conheço o projeto. Isso não foi apresentado ainda para o Conselho Deliberativo, então não tive acesso. Mas o meu ponto não é o Leixões, ou o projeto Leixões. O meu ponto é que, fosse o Manchester City de graça para o Flamengo, eu acho que o Flamengo tem que focar todos os seus esforços no estádio. Não pode ter nenhum outro projeto que distraia o nosso foco. Então, o meu ponto não é o Leixões, podia ser o Manchester City, o Liverpool, New York City, o que fosse, um resort ali em Angra. O meu ponto é não distrair do projeto mais importante do Flamengo no século XXI, que é o estádio. Não é um projeto simples, pessoal. Comprou o terreno, já está tudo certo, vamos para o próximo. Não é assim. Vai dar muito trabalho, vai ser um projeto complexo que vai exigir o esforço e energia de cada rubro-negro. Cada rubro-negro vai precisar ajudar de alguma maneira para a gente fazer. É o nosso sonho, cara. É um sonho que a gente já tem há muito tempo. Então vamos focar nisso. Esse é meu ponto. Não é se é o Leixões, se é o Manchester City. O meu ponto. Você acha que é uma distração? Eu acho que é uma distração. E que é geralmente a distração que faz o negócio não acontecer, o mais importante. Exatamente. Então, estamos distraídos lá no Leixões, já tem essa situação, agora correu aquilo, quem é que vai fazer aquilo lá, tem que resolver um problema lá, quem é que vai...
Você entendeu? Então, terminou, ou estamos já equacionado o estádio, estamos lá no 4º ano, vai inaugurar ano que vem. Tem um projeto do Leixões, tá bom. Ano que vem já está resolvido o estádio. Mas vamos dizer que aconteça. Se acontecer, tem que ter uma delegação, delegar aquilo ali para um CEO, alguma coisa só para aquilo, né? Vai ter que botar gente lá para acompanhar aquilo lá. Vai ter, não sei se é um CEO lá da região, né, algum europeu que vai estar lá, que vai estar à frente. Mas eu também queria entender mais o projeto e entender o seguinte: que benefícios esse projeto vai trazer para o clube, né? Se é para vender o Verton, ganhar 500 mil euros no Verton eventualmente, não sei se isso vale a pena. Qual é a diferença de você ter o Leixões e você dar uma taxa de vitrine para o Leixões para colocar alguns jogadores do Flamengo lá? É relevante essa diferença? Tá? Não sei, essas perguntas vão ser feitas quando o projeto for apresentado no Conselho Deliberativo. Se o Conselho Deliberativo, por maioria, aprovar, é porque é o desejo do Conselho Deliberativo. A gente vai ter que ver como fazer isso de uma maneira que não distraia o nosso processo lá de construção do estádio. Partindo dessa que pode ser aprovado, porque a gente tem ainda uma gestão onde o Conselho, né, decide as situações do Flamengo, se for aprovado, é o que você está falando, vai ter que de alguma forma blindar esse projeto do estádio para que não seja atrapalhado por outros, né? Exatamente. E uma vez aprovado pelo Conselho, se alguém tiver que interromper o projeto, é o próprio Conselho, né? Você não pode, o Conselho aprovar uma coisa e você vai lá e faz outra que o Conselho aprovou. Você teria que, o presidente, por exemplo, que fosse contra, teria que voltar ao Conselho e dizer: olha, a gente acha que tem que descontinuar o projeto, interromper por isso. O Conselho vai decidir se mantém ou se não mantém. Mas, assim, a princípio, eu sou contra, não pelo projeto em si, porque eu não o conheço. Sou contra porque eu acho que a gente não deve ter nenhum outro projeto que nos distraia e que seja mais importante que o nosso estádio. Não tem. Que possa tirar o foco do maior sonho, né? E, de novo, vai dar muito trabalho, Barba e Paparazzo, vai dar muito trabalho. Vai ser... Certeza. Não há coisa simples. A galera achou que já comprou o terreno, já está tudo pronto, o estádio já está lá, o dinheiro já está arrumado, o projeto já está pronto. Não é assim, não. É realmente um desafio, mas, cara, de novo, para o Flamengo nada é impossível. O Kika, né? O Fabrício Kika, não sei se vocês acompanham ele. Claro, ele fala o quanto... É verdade. O quanto vai ser difícil cada licença, cada passo. Ele fala que ele está muito preocupado com a questão do trânsito, né? Como é que é o... Entorno. 7 Rios. 7 Rios. Uma loucura, vai ser tudo As difícil. exigências da 7 Rios. As exigências de trânsito, de viárias que ele fala, né? Eu acho o seguinte, tem 2 pontos. Primeiro, eu já convidei o Kika para fazer parte da equipe, ele já aceitou. Se a gente ganhar, e vamos ganhar, o Kika vai ser parte o Kika vai ser parte da comissão do estádio. O outro que a gente está trazendo é o Fred Polastri, que foi o chefe de operações do Orlando City e participou da construção do estádio do Orlando City, do CT do City, também está na nossa chapa. Então, essas 2 pessoas que entendem de estádio vão estar na nossa chapa. Eu entendo que se a prefeitura liberou o terreno para construir o estádio, eu entendo que a 7 Rio também já esteja de acordo e vai providenciar as mudanças necessárias para que a gente não tenha impacto no trânsito, que basicamente são 2 vezes por semana, se tanto. Quarta e domingo, quarta e sábado. Sábado não tem tanto trânsito assim, nem domingo. O único problema seria na quarta ou na quinta-feira, dependendo quando o Flamengo jogar. O que você pensa sobre essa renovação do Gabigol, que parece cada vez realmente mais distante? Inclusive o Braz falou no fim do jogo, né, que é pouco provável, mas o pouco provável dele dessa vez parece que é pouco provável mesmo. Como é que você enxerga, primeiro, essa possibilidade de renovação ou não do contrato do Gabigol, e o que você tem achado aí dos últimos jogos, ou dessa última temporada, das últimas temporadas do Gabriel com a camisa do Flamengo? Em relação à renovação do contrato, de novo, isso tem que ser um assunto tratado pelo diretor esportivo e pelo futuro treinador do Flamengo. Não sei se vai ter tempo até lá, se o Gabriel já não assinou um pré-contrato já com algum outro clube, né? Mas a decisão não é do presidente, de novo, a decisão tem que ser técnica. Então, tecnicamente, que isso vai ser tratado. Tá? Segundo, eu fico triste, né? Porque acho que o Gabriel tem um nome já na história do Flamengo, mas há 2 anos, praticamente 1 ano e 11 meses, ele
não tem, me parece desmotivado ou desfocado no que ele está fazendo e sim, com todo respeito ao jogador que eu vou citar agora, pode ser o reserva do Carlinhos é demais para mim. Eu fiquei muito triste no domingo que o Tite não o colocou. Quando coloca como segundo homem lá, não coloca como centroavante, onde o Gabriel tem que estar. Né? Eu acho que o Flamengo, nesse final de ano, precisa muito dele. Né? Eu, com todo de novo, respeito ao Carlinhos. O Carlinhos não é jogador para jogar no Flamengo. É um bom garoto, etc. e tal. Mas, para mim, o Tite errou. O Tite tinha que botar ele de saída. Tirou o Bruno Henrique, bota o Gabriel e enfiado lá no meio do zagueiro, onde é que ele sabe jogar, onde é que ele sabe fazer gol. Mas também eu não sei se o Gabriel está com essa motivação toda. E será que ele quer também? Tá ali? Então, porque ele quis ser o camisa 10, ele quis também jogar mais ali naquela posição? Mas aí acaba o treinador dizer, cara, camisa 10 você não é, você é camisa 9. Né? E se você sabe fazer gol ali no meio da zaga, perturbando o zagueiro, etc. Estamos precisando. E estamos precisando. Enfim, o problema é que o futebol muda a cada minuto, né? Se o Gabriel faz o gol do tri dele da Libertadores no Flamengo, na Argentina, em Buenos Aires, será que ele retoma a vontade de jogar? Assim, eu particularmente não renovaria por 5 anos, porque acho 5 anos um período muito longo, né? 1 ano, 2 anos, no máximo. Agora, é uma decisão técnica. O Flamengo tem que parar ou dizer o seguinte, cara, eu não gosto dele, ou eu acho que ele não quer mais. Cara, isso tem que ser um gestor esportivo, junto com o treinador, e dizer, olha, queremos o Gabriel, não queremos, é um jogador com as características que a gente quer. E é isso, mas eu concordo com o Braz. Do jeito que tá, não só ele, mas a própria atitude do Tite em relação a ele, e eu também não sei o que acontece nos treinamentos. De repente, no treinamento, não está querendo treinar, e o Tite, para penalizá-lo, ele acaba penalizando o Flamengo também não o coloca em campo, no jeito que ele deveria colocar. Assim, temos a oportunidade, o Pedro se machucou, infelizmente, eu arriscaria com o Gabriel ali, bota 2, 3, 4 jogos, cara. Porra, bota ele para jogar. Até para ele dizer, quero ou não quero. Né? Mas, de novo, a decisão ano que vem vai ser do novo diretor esportivo e do treinador, se ele não assinou nenhum pré-contrato ainda com outro clube. Não, particularmente eu acho que essa história o Tite falou na coletiva que ele deu a entender que o Carlinhos é mais decisivo que o Gabigol. O Gabigol é a segunda opção, eu né? queria Eles falam entender... terceira, mas é a segunda, porque seria o Bruno Henrique é o titular, primeira opção Carlinhos, segunda opção Gabigol. Eu queria entender que multiverso, ou em que universo, ou em que mundo ele viu o Gabigol, o Carlinhos ser mais... Com todo respeito ao Carlinhos, é um Você bom vê jogador, a fase que o Gabigol entrou, né? É um bom jogador, mas pro Flamengo... Compõe, mas para ser... Não compõe, ele ainda estragou o gramado lá, pô. Se daria, em quem você daria uma cadeira? Alguém? Não é possível que a gente não tenha vontade. Não, mas é o quê? Cadeirada no Bandeira? O Bandeira, porque ele falou que tinha vontade de dar um soco no Bandeira. Né, mas ele falou agora que mas a minha pergunta, cadeirada, isso. Mas a minha pergunta é, você se arrepende de ter falado isso? Ou foi não, na época eu queria mesmo, porque ele falou, foi tanta mentira que ele falou ali, e meio que me ofendeu lá no dia, que ele foi uma ofensa que ele fez pra mim, uma mentira. Né? E eu não suporto mentira. Você pode me chamar de incompetente, de não sei o quê. Agora, mentiroso, ladrão, essas coisas, cara, não suporto. E ele não precisava ter feito aquilo. Foi deselegante da parte dele. E realmente fiquei muito chateado. E com relação a... O que houve? Não, pode falar. Eu tô vai ser que grava? Esse é o que grava. Com relação ao Bandeira de Melo, eu ia te perguntar uma coisa importante. Para o torcedor e para o sócio que não sabe a história, houve algum desentendimento ou desacordo, né? Alguma coisa nesse sentido, com relação a Valim é o candidato. Não deu para ser candidato nessa primeira, vai o Bandeira. E aí o Bandeira vai e depois descumpre algum acordo? Não, o que aconteceu? Tinha esse acordo, mas no final de 2014, eu fui na sala dele, antes liguei pro BAP, falei, BAP, tá tudo funcionando direito, do jeito que a gente combinou, né, que era o acordo lá dos 7 pessoas, a maioria decidia, e era um acordo que o Bandeira tinha concordado para ser o nosso candidato, um dos candidatos, que o outro era o Delaí e o outro o Dr. Walter D'Agostino, o Bandeira era a terceira opção.
Falei com o Bap, tá tudo funcionando, vamos manter o Bandeira para reeleição, pô, tá tudo certo, eu tenho meu trabalho, você tem o seu. Ele falou, não, Valim, pode, concordo, vai lá no Bandeira e pergunta para ele. Fui na sala dele, novembro, acho que dezembro de 2014, falei isso para ele. Ele respondeu o seguinte, olha, Valim, eu não sei, porque a minha esposa tem um problema de saúde e eu passo muito tempo fora de casa, eu vou conversar com ela, se ela concordar, eu topo continuar. Mas beleza, então você, por favor, fale com a sua esposa, depois você fala comigo pra gente, se você concordar, a gente já toca já o projeto da sua reeleição. Beleza. Só que chegou em fevereiro, acho, ele não respondeu de volta, né? Óbvio, não me respondeu. Chegou em fevereiro, 3 episódios seguidos em que a maioria decidiu uma coisa e ele fez a da cabeça dele. Nesse momento, o acordo está rompido. Não tem como você ter reeleição de um cara que não cumpriu 3 vezes seguidas o acordo inicial, que era o que a maioria decide. Então, nesse momento, para a gente falar, olha, não dá mais para ter reeleição. Quem eram as pessoas que tinham esse poder de voto nesse momento? Era eu, ele, o Bap, Landim, acho que o Tosh, Prakomnik, alguma coisa desse tipo assim, né? E eu não sei te dizer exatamente o 7, mas o acordo era que o que a maioria decidisse em cada assunto, ele como presidente ia cumprir. Então, no momento que ele não cumpriu o acordado, que em 3 situações seguidas, fevereiro, você vê, aí o BAP saiu em seguida, que ele ficou puto, foi embora, porque o acordo foi quebrado, né? E aí logo depois eu saí, o outro saiu, nós 5 saímos. Então, assim, o acordo foi descumprido, né? Então a gente, olha, então, já que o acordo foi descumprido, a vez é minha agora, eu quero ir. E ele disse que não, que ele tinha decidido continuar, que ele ia concorrer. Mas beleza, até então não tinha nenhum problema em relação a ele, a gente continuava conversando, eu só tinha pedido para ter uma eleição educada de ambas as partes, o que não ocorreu, o pessoal da chapa dele dizendo que eu era mau caráter, para os sócios, assim, uma coisa horrorosa lá de lá, e culminou com essa entrevista, que até então a gente conversava, mas esse debate na ESPN, ele falou várias mentiras, né, e eu posso comprovar até com os SMS que eu tenho dele aqui na época, dizendo que eu falando para ele que o meu prazo no clube tinha acabado, o acordo era até o final da Libertadores, e eu fiquei mais uma semana para a gente ganhar o Carioca em cima do Vasco e queria sair, e ele disse que pediu para ficar mais até julho, né, até a Copa. E aí o time começou a decair, porque eu também já não conseguia mais ir na Gávea, os jogadores já tinham brigado com o Jaime, então uma série de situações. E ele no debate foi me acusar de que eu tinha largado o barco, etc e tal, que assim, eu só fiquei porque ele pediu, eu deveria ter saído, isso foi o meu grande erro, quando eu falei, eu vou embora, segura essa situação aí que era o desempenho do time. Então, é um mentiroso, mentiu na época, mas, cara, assim, já não me incomoda mais, quando eu vejo, eu passo para mim é transparente. Não tem mais nenhum rancor, nenhum ódio, só desprezo.